E aí, gurizada, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui no nosso quarto vídeo de ótica geométrica. Lembrando que o primeiro vídeo foi sobre a introdução à ótica geométrica. Já o segundo vídeo falamos de reflexão e espelhos planos. E o terceiro vídeo foi de espelhos esféricos. Hoje, no nosso quarto vídeo, nós vamos falar sobre refração luminosa, um evento do nosso cotidiano. Inclusive, iremos perceber coisas com um maior rigor científico, coisas do nosso cotidiano. Vamos lá então? Bem, então vamos falar sobre refração luminosa. Vamos fazer aqui algumas considerações iniciais. Turma, se eu pegar um laserzinho e jogar uma separação entre dois meios, chamarei de meio 1 e meio 2. Pode ser, por exemplo, ar e água. Se eu ligar o laser aqui, se eu botar a minha mão dentro d'água, minha mão vai ficar com a marca de uma bolinha. Se o laser for vermelho, uma bolinha vermelha. Mas se eu coloco a mão aqui, também vai ter um registro na minha mão. Isso, então, fica claro, e aí eu concluo que este raio que aqui está incidindo, nós já conhecemos esse raio, é o raio incidente. Dois fenômenos estão acontecendo aqui simultaneamente, ao mesmo tempo. Um fenômeno de reflexão, que nós já conhecemos, é como se essa superfície de separação entre o ar e a água fosse um espelho, como se fosse um espelho. E também um outro fenômeno acontece, que é o fenômeno de refração, que é o objeto da aula de hoje. Então, na verdade, os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo, uma reflexão e uma refração. A reflexão nós já conhecemos, são duas leis: raio incidente, raio refletido, reta normal, mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, tanto para espelho plano quanto para espelho esférico. A segunda lei é ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esse fenômeno aqui é novo para a gente, quando um raio penetra no outro meio e algo vai acontecer. A aula de hoje vai ser sobre refração luminosa, ok? Vem aqui comigo, vamos dividir didaticamente esses dois fenômenos. Já dividimos, já vimos a aula lá na aula de reflexão, hoje é sobre refração, mas pela terceira vez. Esses dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. É como se parte da energia refletisse, parte da energia refratasse. Turma, analisando separadamente o fenômeno da refração, temos aqui um raio incidente que penetra numa separação entre dois meios. Eu considerei aqui ar e água. O que acontece é que este raio luminoso muda de direção e aqui temos o raio refratado. Mas observe que isso aqui também é uma refração. Quando o raio incide perpendicularmente sobre a própria reta normal, perpendicularmente à separação entre esses dois meios, o raio não desvia. Mas esse raio também é um raio refratado. Professor, não estou entendendo. Então, refratar não é o ato de desviar? Não. E isso cai em prova. O ato de refratar é o ato do raio luminoso. E a onda, porque uma onda qualquer sofre o fenômeno de refração, ok? A luz pode ser considerado partícula, pode ser considerado onda eletromagnética, enfim, não estou entrando nessa discussão. O fato que a luz, haja visto que o assunto de hoje é refração luminosa, ok? E não ondulatória, apesar de a gente já ter visto isso em outros momentos. O ato de refratar, gurizada, vamos ao que interessa. O ato de refratar é o ato do raio luminoso mudar de meio, mudando sempre de velocidade. Porém, lá na aula de ondulatória, nós vimos que o dono da onda tinha um nome. Qual era o nome do dono da onda? A fonte de ondas. E se eu mando uma onda, quem está mandando a onda sou eu, o dono, a fonte de ondas. Eu estou mandando nessa frequência, isso aqui é uma corda, o dono da onda sou eu. Eu só mudo a frequência se eu, o dono da onda, fonte de onda, quiser. O que eu quero dizer com isso? Se essa fonte de luz manda essa luz com uma certa frequência, este raio de luz muda de meio
ou seja, ele refrata, mudando sempre de velocidade, porém sem mudar a frequência. Guardem isso, porque isso cai muito em concursos. Na refração, eu tenho mudança de quê? Mudança de velocidade. Esta é a única certeza que temos. A única certeza que temos é que na refração eu mudo de velocidade. Então o raio tem uma velocidade aqui e uma outra no outro meio. Essa outra velocidade pode ser maior ou menor. O fato é que vai ser diferente. Então, durante a refração, a única certeza que eu tenho é a mudança de velocidade. Podendo ter ou não desvio. Note que aqui teve desvio, aqui não teve desvio. E aqui também é uma refração, gurizada. Na refração não muda a frequência, nunca. A frequência não muda. Mas a velocidade muda só sempre. Ok, gurizada? Bacana? Durante a refração eu tenho mudança de velocidade, onde na maioria das vezes eu tenho desvio. Note que aqui eu coloquei ar, água também. Aqui teve desvio, lá não teve desvio. Nos dois casos nós tivemos mudança de velocidade, mas aqui eu tive, lá eu não tive desvio. Então vamos definir o que é de fato uma refração, como eu disciplino, como eu equaciono este fenômeno chamado refração. Vamos lá? Vamos lá, gurizada, continuando aqui. Bom, vamos falar de índice de refração. A notação, o símbolo, vai ser esse N minúsculo. Todo mundo usa, vamos usar também. Então, o que é o índice de refração? Ou o que é refringência? Falaremos sobre isso aqui em alguns minutos. O índice de refração é uma maneira de nós mensurarmos um meio. É a maneira como a gente faz a distinção de um meio para outro. O que caracteriza um meio é o seu N, é o seu índice de refração. E como que a gente calcula este índice de refração, esse N? É a relação, gurizada, entre C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo. Vou até colocar aqui, ó. C é a velocidade da luz no vácuo. E nós já sabemos, é uma constante muito conhecida em toda a física. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O aluno acaba decorando isto, a velocidade da luz no vácuo. Então, índice de refração é a relação, é a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Notem aqui, gurizada, imaginemos que eu tenha aqui um meio qualquer. Imaginemos que uma luz passe por este meio. Como calcular o índice de refração deste meio? Muito simples. É só pegar a velocidade da luz no vácuo, que é um valor já sabido por todos, e dividir pela velocidade dessa luz naquele meio. Então, como descobrir o índice de refração deste meio? De novo, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz neste meio. Ok, gurizada? Note que o índice de refração é uma grandeza adimensional. Vê aqui, ó, é uma grandeza um prefixo de negação. O índice de refração não tem unidade, como a velocidade tem lá o metro por segundo, como força tem como unidade o Newton, temperatura, por exemplo, graus Celsius. Índice de refração não, é um número puro, e por um motivo muito simples. A própria definição de índice de refração é uma velocidade dividido por outra velocidade. Eu corto as unidades e fica um número puro. Exemplo, o índice de refração deste meio é 1,2. 1,2 o que, professor? Nada, é só 1,2. Uma outra observaçãozinha é o seguinte: o índice de refração do ar não é 1, mas nós vamos considerar como se fosse. Não entendi, professor, repete aí. Vamos lá. O índice de refração do ar, como a maneira de calcular qualquer índice de refração, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio. A velocidade da luz no ar, porém, nós vamos considerar que a velocidade da luz no ar é aproximadamente a mesma velocidade da luz no vácuo. Então vai ficar
C sub C, ou seja, igual a 1. Então nós vamos considerar que o índice de refração do ar é 1. Se nada for falado no exercício, você pode, sem medo, considerar que o índice de refração do ar é 1. Bacana? Legal? E aí você conclui uma coisa. O que você conclui? Olha sua observaçãozinha aqui. Que o índice de refração é um valor maior ou igual a 1. Por quê, professor? Bem, existe um postulado que diz que a maior velocidade no universo é a velocidade da luz no vácuo. Então, a constante C é a maior velocidade possível. Ora, se índice de refração é C sobre V, eu vou pegar o C, que é o maior valor possível, e dividir por um valor quase sempre menor do que ele. Uma coisa grande dividido por uma coisa menor dá um valor maior do que 1. Porém, o máximo é quando essa velocidade, como nós fizemos aqui, ela é a própria velocidade C. Então vai ser C sobre C que dá 1. E os outros valores serão sempre menores do que C. Logo, eu verifico que sempre o índice de refração vai ser ou igual ou maior do que 1. E não menor do que 1. Porque eu nunca vou ter aqui embaixo um valor maior do que C, que é a velocidade da luz do vácuo. Não teremos um valor aqui maior que este. Ou igual ou menor. Portanto, N, ou ele é igual ou é maior do que 1. No mínimo, igual a 1. Ok, gente? Bom, pessoal, vamos então às leis da refração. Como lá na reflexão, que eram duas leis, raio incidente, raio refletido, reta normal, mesmo plano, e a segunda lei, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Aqui, na refração, nós também temos duas leis. Vamos primeiro visualizar uma refração acontecendo. Vamos aqui definir que aqui é um meio, chamei de meio 1, e aqui um outro meio, chamei de meio 2. Vamos considerar aqui, gurizada, que o meio 2 ele é mais refringente que o meio 1. O que é ser mais refringente? Ser mais refringente é ter um índice de refração, o N, maior. Então vamos admitir que o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1. Então o índice de refração aqui é maior do que aqui. Este meio ele é mais refringente, mais denso, mais refringente. A gente vai se acostumar com isso. Então, um raio de luz incide na superfície S de separação entre esses dois meios, onde o meio 1 é menos refringente do que o meio 2, que é mais refringente. Aqui eu chamei de I, é o raio incidente. Para enxergar ângulos, aqui nós vamos usar também a reta normal, que é normal, é perpendicular à superfície S de separação entre os dois meios. E aí eu pude enxergar este I, que é o ângulo de incidência. Este I é o ângulo de incidência. Ok, gurizada? Ó, I é o ângulo de incidência. E o R, o ângulo de reflexão. Não, a aula de hoje é sobre refração. O R é o ângulo de refração. Ok? Bom, de novo. O raio incidente, o raio refratado, chamei de R. O raio refratado, aquele raio que refrata. E o que é refratar? Refratar é mudar de meio, mudando de velocidade. Na maioria das vezes desvia, como foi aqui. Mas no início da aula nós vimos um exemplo de uma refração atípica, uma refração sem desvio. O ato de refratar é o ato de mudar de meio, mudando de velocidade, sem mudar a frequência. Então, raio incidente, raio refratado, reta normal, ângulo de incidência, ângulo de refração. Aqui a reta S, que é uma superfície de separação entre os dois meios. Que meios? O meio 1 e o meio 2. Caracterizados, evidentemente, pelo índice de refração N1 e o índice de refração N2. Vamos às leis
da refração. A primeira lei é praticamente idêntica à primeira lei lá da reflexão. O raio incidente, o raio refratado, a reta normal, os três, o raio incidente, o raio refratado, a reta normal, estão no mesmo plano. Como eu disse, poderia ser diferente. O raio incidente num plano e o raio refratado em outro plano, mas não é assim. Primeira lei praticamente idêntica à primeira lei lá da reflexão. Já a segunda lei da refração, chamada de lei de Snell-Descartes. Snell, pessoal, foi um astrônomo e matemático holandês que em 1621, junto com René Descartes, se escreve Descartes, mas se lê Descartes, um francês, um filósofo, matemático e físico francês, em conjunto eles enunciaram na base da tentativa e erro, imagina o trabalho que deu, eles enunciaram a segunda lei da refração. N1 vezes seno do ângulo de incidência, que é N1? O índice de refração do meio 1. Vezes, aqui é vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2, o índice de refração que caracteriza o meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. Cruzado, observe aqui comigo uma consideração que eu vou fazer. Olha só, 8 vezes 1 não é igual a 1 vezes 8? Essa igualdade aqui não é verdadeira? Claro, professor, onde você quer chegar? Observe, 8 vezes 1 é igual a 1 vezes 8. Note que, quando eu diminuo o primeiro número de 8 para 1, eu aumentei na mesma proporção o segundo número, de 1 para 8. Logo, eu digo que eles são inversamente proporcionais. Olhem de novo, crianças, para esta equação. Olha lá. Olhem de novo para esta equação. Se o índice de refração, por exemplo, for grande, o seno do ângulo de incidência vai ser pequeno. Porém, se o índice de refração for pequeno, o ângulo, o seno, vai ser grande. Observe aqui esse ciclo trigonométrico, esse eixo. Vocês vão ver melhor isso em matemática. Representa o eixo dos senos, seno, cima, e esse dos cossenos. Como que eu tenho o valor dos senos? Por exemplo, quando o ângulo é 30 graus, o tamanho do seno é esse aqui, ó. A projeção no eixo do seno. Quando o ângulo é 60 graus, a projeção do seno é maior. Aqui no primeiro quadrante, quanto maior for o ângulo, o valor do seno é a projeção aqui, neste eixo, tá? Esse seninho para o ângulo de 30, esse senão, seno grandão, para o ângulo de 60. Aí eu escrevi aqui, crianças, quanto maior for o ângulo, maior é o valor do seno deste ângulo. Ou seja, vem aqui comigo, 8 vezes 1 é igual a 1 vezes 8. Então, se o índice de refração for grande, ele for muito refringente, 8, o ângulo e o seno serão pequenos. Porém, quando o índice de refração for pequeno, o seno do ângulo vai ser grande. Vem aqui comigo de novo no desenho. Por que eu fiz essa refração com este raio refratado se aproximando mais da reta normal? A direção original seria esta. Ele se aproximou, ele desviou. Por quê? Turma, olha como que isso aqui é uma verdade. Aqui eu tenho um ângulo grande, seno grande, N1 pequeno. Aqui eu tenho um ângulo pequeno, seno pequeno, o N2 grande. Deu para entender, então? Quando o raio passa de um meio menos refringente para mais refringente, N maior, o raio se aproxima da normal, o ângulo é pequeno. N grande, ângulo pequeno. N pequeno, ângulo grande. Agora imagina se o raio viesse por aqui. Aqui seria o raio incidente. O N é grandão, o ângulo de incidência é pequeno. Aqui o N é menor, o ângulo vai ser maior. Então, índice de refração pequeno, pouco refringente, ângulo e seno grande.
Índice de refração grande, ângulo pequeno, pequeno, grande, igual, pequeno, grande. Ok, gente? Então são duas únicas leis. De novo, o raio incidente, o raio refratado, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. E a segunda lei, a lei de Snell? N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Bacana, gente? Bom, pessoal, vamos aqui rapidinho fazer dois exemplos, aplicando o que nós aprendemos sobre leis da refração. No exemplo 1, olha o que temos. Temos dois meios, ar e um líquido desconhecido. Um raio incide, isso aqui é o raio incidente, né, gente? O raio incidente, e aqui é o raio refratado, raio refletido, aqui é a refração, raio refratado. Um raio incide sobre um ângulo de 60 e refrata sobre um ângulo de 30. Ele diz que aqui é ar. Bom, se ele falou que é ar, a gente já considera que o índice de refração do ar é 1. Isso já foi combinado por nós. Não é isso? E o que ele quer? O índice de refração deste líquido. Pelo desenho que eu vejo, eu acho que este meio aqui é mais refringente que o meio ar. Ou seja, mais refringente é ter um índice de refração maior, né? Por quê? Aqui o índice de refração é maior, porque o raio se aproximou. O ângulo é pequeno, o meio é grande. Meio grande é índice de refração maior, é meio refringente. O ângulo é grande, o meio é pequeno. Meio pequeno significa índice de refração pequeno, menos refringente. Então, para resolver esse exercício, é muito simples. Até eu sei fazer. Vou usar a lei de Snell. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Quem é N1? É 1. Quem é o seno de I? É o seno de 30. Seno de 60. É o seno de 60. O N2 não sei. E o R é seno de 30. 1 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vezes N2, que é aquele cidadão que eu quero descobrir. E o seno de 30, o que é, gurizada? É meio. Note que eu corto esse 2 com esse 2, e aí o resultado vai ser que o índice de refração N2 é igual a quanto, pessoal? Raiz de 3. Raiz de 3 o que, professor? Qual a unidade? Nada. É uma grandeza adimensional. Ok? Bom, o exercício 2, bem interessante. Eu tenho dois meios, o meio A e o meio B. Eu fiz esse desenho, essa circunferência só está ali para nos dar informações. Só para isso. Ok? Bom, o raio incide, o raio refrata. Fica claro que o meio A é menos refringente que o meio B. O meio B é mais denso, mais refringente, né, onde a velocidade é menor. Por quê? Porque o ângulo é pequeno. Ângulo pequeno, meio grande. Ângulo grande, meio pequeno. Esse negócio de meio grande, meio pequeno é mais ou menos refringente. Ok? Note que se isso é uma circunferência, essa distância aqui, ó, é um raio. Raio no sentido de raios de circunferências. Isso aqui, raio de bicicleta, isso aqui é um raio, isso aqui é um raio. Tudo que sai do centro e vai na extremidade da circunferência, na superfície da circunferência, é raio. Isso aqui é um raio, um raio, um raio. Não é raio de luz, não, tá? Raio, raio. Então aqui é um raio. E aí eu consigo enxergar o meu ângulo de incidência e o seno dele. Quem é o seno de I? Cateto oposto. Seno é isso, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é isto? O que é o cosseno? Cateto adjacente. Então, o seno de I vai ser 4, isso aqui é 4 centímetros, 3 centímetros. 4 centímetros, 3 centímetros. 4 dividido pela... R, eu não sei esse tamanho. Guarda aí. E quem é o seno de R? Que eu tenho que usar seno de I e seno de R para usar lá na lei de Snell, né, gente? O R é esse ângulo aqui, ó, R. Seno é cateto oposto, 3 centímetros, 4 centímetros, dividido pela hipotenusa, que é um valor R qualquer. Pronto, já podemos terminar. O que ele pediu?
Qual o índice de refração do meio B em relação ao meio A? Quando fala em relação, é dividido por. Então é NB dividido por A. Foi isso que ele pediu para a gente. Para resolver essa questão, é muito simples. Eu vou usar a lei de Snell de novo. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. O N1 eu vou chamar de NA. Certo? O N2 eu vou chamar do meio B. Então ficou NA vezes seno de I. 4 dividido por R é igual a NB vezes seno R. 3 dividido por R. O que eu faço com esse R? Eu corto e aí eu já tenho. Ó, vai para lá, NA. Vai para lá, NA. NB dividido por NA. O NA foi para cá. Ó, foi para lá dividindo. O 3 veio para cá. Ficou 4 sobre 3. Bom, 4 sobre 3. O NB, gente, é maior que o NA como nós esperávamos. Este meio B é mais refringente, por isso que a reta se aproximou. 2 exercíciozinhos rapidinhos. Refração é bem simples. Tá, gurizada? E aí, gurizada, vamos agora falar do que é um ângulo limite e uma reflexão total, tá? Tem gente que diz que isso aí é complicado, mas não é mesmo. Vamos entender o que é esse tópico dentro da nossa aula de hoje, que é a nossa aula de refração luminosa. Vamos falar de ângulo limite e de reflexão total. Gurizada, vamos aqui entender esse desenho. Tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Vem aqui comigo. Bem, temos uma superfície S de separação, uma reta normal, e eu vou do meio A para o meio B, ou seja, para o meio de índice de refração A para o índice de refração B, ou seja, o raio vai passar do meio menos para mais refringente. O N, o índice de refração do meio B é maior do que do meio A. Ok? E aqui eu vou incidir alguns raios. O primeiro raio foi esse. Note que o raio passou e foi direto sem desvio. Professor, isso não é uma refração não é? Sim, isso aqui é uma refração, sim. Vem aqui comigo. Observe aqui, gente. Temos aqui uma superfície de separação S entre os meios N1 e N2, a reta normal, e aí eu vou incidir um raio assim, ó, fazendo um ângulo zero em relação à minha reta normal. 0, 30, 60, 90. Então, se ele passa pela própria reta normal, esse ângulo de incidência é zero. Aí eu vou usar a lei de Snell. Aqui, ó. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. N1 vezes o seno de zero, o ângulo de incidência que é zero, seno de zero sabemos que é zero, vezes é igual a N2 vezes o seno de R. Gente, se aqui é zero, N1 vezes zero dá zero. Lá, por ter uma igualdade entre eles, o produto lá tem que ser zero. Não pelo N2, N2 não é zero, mas aquele produto, o seno de R, tem que ser zero. Então, qual a consequência? Se o ângulo de incidência for zero, o ângulo de refração é zero. Nós temos uma refração sem desvio, obedecendo a lei de Snell. Ok, gente? Essa refração obedece às duas leis. Tá? A primeira lei, raio incidente, raio refratado, reta normal, mesmo plano. E a segunda lei, que é a lei de Snell, N1 seno I é igual a N2 seno R. Bacana? Então isso aqui é uma refração. O ato de refratar, já falei, é o ato do raio de luz mudar de meio, mudando sempre de velocidade. Na maioria das vezes tem desvio, mas aqui não. Lembrando que a frequência não muda também, tá? Então essa é a chamada incidência normal, é sem desvio. Vamos voltar para a aula. Então, observe, eu tenho aqui uma superfície de separação entre o meio A e o meio B, menos e mais refringente. O primeiro raio que eu fiz foi este, passou direto, já entendemos. O segundo raio, o raio azul, fez isso, ó. Como esse meio é menos e aqui mais refringente, o raio se aproxima da normal. Então aqui eu tive o ângulo de incidência e o ângulo de refração. O raio vermelho, ângulo de incidência, como aqui é menos, aqui é mais refringente, se aproximou. Note, gente, que eu estou pegando os meus raios e estou girando para cá. Os raios refratados também giram para lá.
ok? O primeiro, vu. O segundo, tem, toin. Lembrando que aqui é menos e aqui mais refringente. O raio refratado se aproxima do normal. Tem, tom. O vermelho, tem, tum. Note que aqui os raios, os ângulos de incidência estão aumentando. São vários raios, vários experimentos que eu estou fazendo. E o ângulo de refração está também aumentando. Eu chamo de teorema do arame dobrado. Olha o arame dobrado. Está vendo esse arame dobrado? Observe. Ó, à medida que eu vario o meu ângulo de incidência, o que acontece com o meu ângulo de refração? Também aumenta, também varia. Todos eles obedecendo a lei de Snell. Porém, chega uma hora, olha que coisa engraçada, que eu incido o raio com um ângulo de 90. 90, não tem como ter um ângulo de incidência maior do que este, 90. O que vai acontecer? O raio vai refratar fazendo um ângulo o ângulo de refração eu vou chamar de L. L é ângulo limite. Eu não posso ter um ângulo de refração maior que esse, porque eu tenho um ângulo de incidência maior possível. Que eu tirei tudo, até aqui o ângulo de incidência é 90, com a minha reta normal. E o meu ângulo de refração é o limite. E eu chamo de ângulo limite. Vem aqui comigo aplicar um Snellzinho. De novo, NA seno de I é igual a NB seno de R. NA, NB, seno de I, seno de R. Só que o ângulo de incidência deste raio aqui que eu estou fazendo, é esse que me interessa. O ângulo de incidência é 90 e o seno de 90 é 1, NB. E o ângulo de refração é o L. Vem para cá. E deu que o seno de L, ou seno do ângulo limite, é NA sobre NB. Na verdade, o seno do ângulo limite é sempre o índice de refração menor, e aqui é um macete, dividido pelo índice de refração maior. Só sempre, tá, gente? Guardem isso. O seno do ângulo limite. O que é ângulo limite? É o maior ângulo possível. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor pelo maior. Menor pelo maior. Guardem o que é o seno do ângulo limite. Vem aqui agora para a gente entender de uma vez por todas o que é a reflexão total. Vocês vão entender daqui a 2 minutos. Bom, vou fazer de novo o experimento. Só que aqui, gurizada, o experimento que eu fazia era do meio menos para o meio mais refringente. Aqui eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou de baixo para cima, tá? Eu vou do meio mais para o meio menos refringente. Por exemplo, da água para o ar. Do meio mais para o menos refringente, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Eu vou usar o teorema do arame dobrado de novo. Esse teorema não existe, estou inventando isso agora, tá, gente? Vou usar o teorema do arame dobrado de novo. Observe que aqui, o primeiro experimento que eu vou fazer vai ser com um raio vermelhinho. O ângulo de incidência, o ângulo de refração, o raio laranja. Aliás, o primeiro que eu vou fazer é o raio azul, ó. Foi direto. Tá, o ângulo de incidência é 0, de refração é 0. Vimos que isso é possível. Aqui na nossa observaçãozinha que já vimos. O primeiro foi o raio azul. O segundo, o raio vermelho. O terceiro, o raio laranja. Note que o raio refratado, gente, foi 90. Opa! Então este ângulo aqui, ó, é o ângulo limite. Ok? É o ângulo limite. Porém, olha o teorema do arame dobrado. Olha lá. O primeiro raio foi esse. O segundo foi o vermelhinho. O raio incidente, o raio de refração. Note que à medida que eu aumento, chega uma hora, gente, que o raio refratado, ele é paralelo à superfície de separação. Logo, eu tenho aqui o maior ângulo de incidência possível. Mas se eu aumentar o ângulo de incidência, olha o que vai acontecer. Esse raio, o teorema do arame dobrado continua válido, ó. Ó.
Ó, o raio, todo ele que incide, ele reflete todo internamente. É o princípio da fibra óptica, tá, gente? É o princípio da fibra óptica. Os raios, ó, eles não refratam, eles vão por dentro sem perda nenhuma. Ou seja, este raio preto, ele tem um ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Ele vai refletir internamente. Tudo reflete. Por isso que eu chamo de reflexão total. Olha que engraçado. Este tópico reflexão total está dentro do capítulo de reflexão? Não. Esse tópico reflexão total está dentro do capítulo de refração. Todo raio reflete internamente. Para isso, tem que satisfazer duas condições. Duas condições. Então, para acontecer a reflexão total, duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira, o raio de luz tem que sair do meio mais para o meio menos refringente, ou seja, da água, aqui o exemplo foi, da água, ele queria ir da água para o ar. E a segunda condição que eu tenho que satisfazer é que o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Professor, não entendi nada. Bom, primeiro nós vimos o que era ângulo limite. Aqui o raio está indo do meio menos para o mais. Para este ângulo de incidência, eu tive esse ângulo de refração que foi o máximo possível, porque eu não posso ter um ângulo de incidência maior do que esse. E aí eu taquei Snell e vi que o seno do ângulo limite é o índice menor pelo maior. Então toda vez que você vê um exercício, toda vez que você vir um exercício de refração, calcule o seno do L, ali é rápido. A gente deu os dois N's, um dividido por outro, que eu deixo num cantinho, que pode ser que você use. Eu vou fazer um exercício daqui a pouco. Bom, aí eu fiz a segunda colocação. Primeiro eu vi, só para entender o que é seno do ângulo limite. Agora eu estou indo de baixo para cima, do meio mais para o menos. Aí eu vi que este raio era maior que o L, é maior que o ângulo limite. Quando isso acontece, ele não refrata, todo ele volta, todo ele reflete. Então, para acontecer a reflexão total, duas condições. Primeiro, o raio tem que ir do meio mais para o menos. E também o índice, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. Com o exercício, vocês vão parecer difícil, mas com o exercíciozinho que eu vou fazer, isso vai ficar muito claro. Gurizada, vamos entender aqui, com esse simples exercício, o que é a reflexão total, quando acontece, tá bom? Bom, o que temos aqui é um diamante, note, mal desenhado. Note que esse ângulo aqui é de 90 graus, 90 graus, 90 graus, 135 graus e 135 graus. Aí, um raio de luz incide perpendicularmente a essa face do nosso diamante, que tem um índice de refração de 2,4. O índice de refração do ar é 1, isso aqui é 2,4. Então esse diamante, ele é mais refringente do que o ar, Ele é refringente, ok? Logo, um raio que incide neste diamante, vindo do ar, tem a sua velocidade diminuída, né? Bom, esse raio incide e ele quer que a gente desenhe a trajetória desse raio. O que vai acontecer com o raio aqui dentro? É isso. Bom, nós sabemos que quando nós temos uma incidência normal, perpendicular ao plano, sobre a própria reta normal, o raio não desvia. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse raio daqui e vou colocar ele entrando exatamente aqui, ó. Ó. O que você está fazendo, professor? Ué, o raio, quando incide perpendicularmente, ele não desvia, não é isso? Nós já falamos sobre isso. E aí, eu fiz uma jogada de mestre aqui, ó. Eu dividi esse ângulo. Até aqui é quanto, gente? 90. E este ângulo aqui é 45. Sai daí, 135. 90 e 45. A incidência é uma incidência normal. O raio vai direto. Nós já falamos sobre isso. Então, já estou desenhando a trajetória que ele me pediu. Aí vamos chegar aqui no impasse. Observem o que vai acontecer. Bom, até aqui eu sei o que aconteceu. Até aqui,
O raio incidiu sem desvio. E nós já sabemos que é também uma refração, que obedece também às leis de Snell. Então, ele incidiu. E aí eu, que não sou bobo nem nada, eu vou conseguir enxergar ângulo. A soma dos ângulos dentro de um triângulo qualquer é 180. Aqui eu tenho quanto, gente? Aqui eu tenho 45. Aqui eu tenho 90. Então aqui só pode ser quanto? 45 graus. Vou desenhar a reta normal. Aqui, ó. Ó. Turma, olha o que eu concluí. Eu concluí que este raio, ao chegar aqui, lá dentro do diamante, ele possui um ângulo de incidência. Olha o I aqui, ó. E este I também é o que, gente? 45 graus, por quê? Aqui é 90, não é isto? Como aqui é 45, aqui só pode ser 45 também. Caramba, e agora o que eu faço? Professor, estou com dúvida. Porque duas coisas podem acontecer. A primeira coisa é acontecer uma refração do meio mais para o menos, do vidro lá, do diamante para o ar. A refração seria algo, sei lá, assim, ó, do mais refringente para o menos refringente. Sei lá, o ângulo de refração seria este. Não é isto? Ou eu posso ter também uma o quê? Reflexão total. Mas para acontecer a reflexão total, dois requisitos eu tenho que possuir. Quais são os pré-requisitos? Quais são as condições? Condições para que aconteça a reflexão total. A reflexão total. Quais são? Primeira condição, o raio tem que ir do meio mais para o meio menos refringente. Já estou atendendo, ó. Estou aqui dentro, do mais para o menos. E a segunda condição é que o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. E eu vou calcular logo o seno do ângulo limite. Qual é o seno do ângulo limite? N menor pelo N maior. O seno de L é 1 sobre 2,4. O seno de L dá aproximadamente 0,42. Esse é o seno do ângulo limite. Agora observe. Observe aqui uma coisa, gurizada. Quem é meu ângulo de incidência? Meu ângulo de incidência é 45. E o meu seno de I, que é o seno de 45 graus, é aproximadamente 0,7. Caraca, gurizada. 0,7 é maior do que 0,42. Então o I é maior do que L, porque o seno de I é maior do que o seno de L. Atendi essa condição? O seno de I foi quanto? 0,7. O seno do ângulo limite foi 0,42. Então estou autorizado a fazer esse desenho aqui agora, ó. Estou devidamente autorizado. Entendi não, professor. Cara, agora é reflexão interna, agora é reflexão total. Por que esse raio não refratou? E sim refletiu internamente? Porque ele atendeu aos dois requisitos. Do meio mais para o menos e o seno de I, seno de 45, foi maior do que o seno de L. Ou seja, 0,7, o seno de I, foi maior do que 0,42. Então ele refletiu internamente. Só que, se aqui é 45, aqui é 45, aqui é 45. Se eu traçar aqui mais uma reta normal, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Este ângulo também é o quê? Porque aqui é 45, aqui é 90, aqui é 45, aqui é 45. O ângulo tem que ser quanto aqui também, gente? Tem que ser 45. E é igual a R, lembra da reflexão? E aí, olha o que vai acontecer, crianças.
o raio vai voltar. Que aqui ele vai incidir com 90 e ele vai sair retinho. Por quê? Porque aqui é 45, aqui é 90 e aqui eu não tenho um triângulo, né? Aqui eu estou indo reto. Note que eu vou sair paralelo a este raio. Então, o que ele tinha perguntado? Desenhe a trajetória do raio. Professor, não entendi nada. Repete tudo de novo para mim? Só para mim? Tá, eu repito, cara. Observe. O raio incidiu aqui. E ele quer que você desenhe a trajetória. Incidência normal vai reto. Chegou aqui. Ao chegar aqui, aqui era 45,90, aqui é 45. Aí eu acabei vendo que o ângulo de incidência é 45. O ângulo de incidência, o seno dele, foi maior que o ângulo limite. Por isso acontece a reflexão interna, gente. Quando reflete, se aqui é 45, o ângulo de reflexão tem que ser 45. E a geometria foi favorável conosco. Que se aqui é 45, aqui é 45. Se aqui é um triângulo, 45, 90, aqui é 45. Então a reta normal me faz que o ângulo de incidência novamente é 45. E aqui vai acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele vai refletir de novo. Só que quando ele reflete, pela simetria do desenho, esse raio aqui é paralelo a este. E aí tudo de novo acontece, ou seja, é uma incidência normal, uma refração sem desvio. Veja o vídeo quantas vezes for necessário. Bacana? Entendemos o que é reflexão total? Então, para ter reflexão total, eu tenho que ter essas duas condições. Do meio mais para o menos e o ângulo maior que o ângulo limite. Observem aqui, gente, ó, uma fibra ótica. Olha a fibra ótica. A fibra ótica é mais ou menos assim, ó. Eu tenho dois meios na fibra ótica. Não entendi, calma, não terminei. O meio verde e o meio azul. Um raio de luz, ele vai incidir aqui, ó. E aí este meio é mais refringente que o meio verde. E aí este ângulo é maior do que o ângulo limite. E ele reflete. E ele vai refletindo internamente. Note que a informação, ela não é perdida, tá? É uma transmissão sem perdas. Fibra ótica é isso, tá? É quando acontecem reflexões internas, reflexões totais. E por que é chamado de reflexão total? Porque o raio todo reflete, nada passa para o outro lado, nada refrata, todo reflete internamente. E o termo reflexão total é um tópico, é um assunto dentro da aula de refração. Bacana, gente? Eu quero que vocês entendam só a teoria. Eu fiz cálculos, mas eu quero que vocês entendam só a teoria. Tudo bem? E aí, gurizada, vamos ver um tópico do nosso dia a dia, muito cotidiano. Vocês já perceberam que quando você olha para uma piscina, a profundidade que me aparenta não é a profundidade real. O que se apresenta para mim é que parece que a piscina é mais rasa do que realmente é. Não é isso? Pronto. Para a gente entender este fenômeno, vamos entender então o que é o diópto plano. Diópto, dois meios, onde a superfície de separação entre esses dois meios é uma superfície plana. Diópto plano. Aqui, uma observação. Nós vamos fazer essa análise só para ângulos pequenos. Por quê? Vem aqui comigo. Tem aqui uma consideração a fazer. Quando o ângulo é pequeno, o seno e a tangente se confundem. Eu posso até considerar que o seno do ângulo é igual à tangente do mesmo ângulo. Por quê? Observe aqui um ângulo teoricamente pequeno, tá? Eu tenho catetos B, C e hipotenusa A, e eu quis calcular o seno deste ângulo. Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, B sobre A. Tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, B sobre C. Porém, esse tamanho e esse tamanho, para ângulos pequenos, são equivalentes. Então, esses dois valores são equivalentes. Então, todo o seno é aproximadamente igual à tangente. Então, aqui eu vou dar uma modificada na lei de Snell, que é N1 seno I é igual a N2 seno R. E eu vou usar diferente, ó, que o ângulo para nós aqui vai ser pequeno. Então, N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Ou, para ângulo pequeno,
N1 tangente de I igual a N2 tangente de R. Vem aqui ver o desenho. Vamos lá. Vamos supor que aqui é a água e aqui é ar. E eu tenho uma pessoa olhando. O ato de ver é o ato do raio luminoso chegar ao olho, trazendo as informações da fonte. E o olho humano tem uma mania de prolongar o que chega nele. Observe que aqui é um peixe lá, uma região profunda. Um raio de luz saiu desse peixe, levando a informação do peixe. Peixe, 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 peixe. Eu vou passar de um meio mais para menos refringente, água para o ar. O raio se afasta da normal. Peixe, 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 informação do peixe. Peixe, peixe, peixe. Opa, refratei, diminuí a velocidade, aumentei a velocidade, mudei a velocidade. Cheguei no olho. O olho humano tem uma mania horrível, prolonga o que chega nele. Olha o que o olho vê. Esse peixe que está lá no fundo, ele vê de uma maneira mais superficial. Se aqui fosse o fundo da piscina, ele veria o fundo da piscina aqui. É o que acontece conosco. Então, o ato de ver é o ato do raio luminoso chegar ao olho, levando informações da fonte. Peixe, 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 peixe. Opa, peixe, peixe, peixe. Eu vi o peixe aqui. Agora vim aqui ver os ângulos. Isso aqui é o raio, isso daqui. Aqui é o ângulo de incidência. Aqui é o ângulo, olha a reta normal, aqui é o ângulo de refração, que está aqui também, tá, gente? Aqui, está aqui. Esse aqui é o ângulo de refração. Eu quero saber a tangente deste I. Esse I também está aqui, ó. A tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. X eu chamei de profundidade real. X' eu chamei de profundidade irreal. Então vem aqui, vamos terminar. N1, tangente de I. Quem é a tangente de I? Esse I aqui, ó. A sobre X. N2 vezes tangente de... Vou usar esse R aqui, não vou usar esse não, vou usar esse aqui, ó. Cateto oposto. A, cateto adjacente X'. O que eu fiz com esse A? Cortei. Ao cortar, N2... O X fica aqui, N1 sobre X, é igual a N2 sobre X'. Mas a equação que a gurizada decora é essa, ó. N1, N2, X'. N1, N2, X'. Só tem que saber quem é quem. Quem é N1? É o meio de onde o raio está saindo. Quem é N2? É o meio para onde o raio vai. Quem é X? X é a distância verdadeira. Quem é X'? A distância irreal. E aí você calcula qualquer coisa. N1, N... Não precisa decorar essa demonstração, pelo amor de Deus. Só estou mostrando de onde veio. O que você tem que saber, ó. N1, N2, X'. N1, N2, X'. Então, este olho vê o peixe aqui, mas na verdade ele está mais profundo. Mas também pode acontecer uma coisa diferente, mas com o mesmo aparato conceitual. Está vendo esse mergulhador? Isso aqui é um mergulhador, olha lá. Isso aqui é o olho do mergulhador, do Edmilson. Observe o seguinte, tem um passarinho que está aqui, ó. Ele lá da água, ele vê o passarinho mais alto do que realmente é. O ato de ver é o ato do raio luminoso chegar ao olho, levando informações da fonte. Refratou. Veio menos para mais refrigerante, ar para água. Chegou no olho do cara, ele vê o bicho lá em cima. A distância é X', é o irreal. X, a distância real. N1, o meio de onde o raio vem. N2, mesma coisa, o meio para onde o raio vai. E qual é a equação? N1, N2, X'. N1, N2, X'. X é a altura ou profundidade verdadeira. X', altura ou profundidade irreal, falsa. N1 de onde o raio vem, N2 para onde o raio vai. Então, de óptimo plano, o que você tem que saber é N1, N2, X'. Isso cai em vestibular, gente. E não é para errar, né? Não precisa saber a demonstração. Basta saber N1, N2, X'. Ok, gente? Cruzada, vem aqui comigo ver uma coisa muito rápida. Eu não vou me aprofundar tanto, não. Vou falar sobre a dispersão luminosa, tá? Imaginemos uma luz policromática, todas as cores. A luz branca incide numa superfície de separação entre o ar e o vidro. A gente sabe que a luz branca é uma composição de várias outras luzes, cada um com sua velocidade. A velocidade do vermelho é a maior de todas. E aqui tem menor velocidade a luz violeta. Porém, todas estão nesse raio policromático. Neste meio ar, elas têm praticamente a mesma velocidade e caminham juntas. Porém, quando eu começo
quando eu chego numa superfície de separação, ou seja, quando ocorrer uma refração, cada luz refrata de acordo com a sua velocidade. Então eu terei várias refrações, vários desvios diferentes, e aí a luz se dispersa. A dispersão luminosa acontece por conta da refração. Vou ficar só por aqui, tá, gente? Gurizada, vamos ver o nosso último tópico da aula de hoje. A refração da luz na atmosfera. Bom, imaginemos aqui o nosso planeta e a camada atmosférica. Não é vácuo, é uma camada atmosférica, é um meio. Nosso amigo Edmilson. E aqui vamos, na verdade, a atmosfera ela vai variando a sua densidade de maneira paulatina. Mas vamos fazer aqui uma jogada. Vamos imaginar que daqui para cá haja uma mudança abrupta de meio, como o índice de refração aqui, outro aqui, só para facilitar a nossa análise. Bom, nosso amigo Edmilson está olhando uma estrela. O ato de ver é o ato da luz chegar ao olho levando informações da fonte. Então dessa estrela sai um raio de luz e vai chegar lá no olho do Edmilson. E o Edmilson vai ver, nesse momento, que o raio de luz chega no olho dele. Aconteceu uma refração, um desvio. E o Edmilson acabou de receber o raio dessa estrela, um raio de luz. Ele vai ver. Só que onde ele vai ver? O olho humano prolonga. E o Edmilson vai ver aqui. Então toda vez, criança, que nós olhamos para o céu à noite, a gente vê o passado distorcido. O professor está muito romântico. Deixa eu explicar. Por que passado? Bom, nós sabemos que existem estrelas que estão tão distantes de nós que mesmo viajando com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros a cada segundo, velocidade da luz no vácuo, mesmo com a velocidade estupenda, esse astro, essa estrela está muito longe. O que é um ano-luz? É a distância percorrida por alguém com a velocidade da luz durante um ano. É longe. Então imagina uma estrela que está a 5 mil anos-luz. O que isso significa? Significa que uma luz sai de lá que com a velocidade da luz leva 5 mil anos para chegar no meu olho e eu, consequentemente, vê-la. Logo, o que eu estou vendo, essa estrela que eu estou vendo, é a estrela há 5 mil anos atrás. Pode ser até que ela nem exista, mas explodiu, virou um buraco negro, etc. Então, o céu que nós vemos à noite é o passado. Essas estrelas estão muito distantes. A estrela mais próxima de nós é o nosso Sol, que é o nosso... Nós estamos no quintal do Sol. Agora, as outras estrelas, os outros sóis, estão muito distantes, milhares de anos-luz. Então, quando eu vejo à noite uma estrela, eu estou vendo o passado dessa estrela. Mas no início eu falei que nós vemos o passado distorcido. Distorcido pelo efeito da refração. O Edmilson vê a estrela aqui, mas na verdade ela está aqui. E pode ser que essa estrela tenha viajado 400 mil anos para chegar no olho do Edmilson. Então o Edmilson vê essa estrela quando ela emitiu uma luz há 400 mil anos atrás e ainda vê no lugar errado. Essa é a refração na nossa atmosfera. Todo mundo já viu, às vezes, que num dia muito quente, eu olho para o asfalto e o asfalto parece um espelho, parece estar molhado, aí você chega perto e está seco. Nesse dia muito quente, o asfalto muito quente faz com que as camadas gasosas adquirem alta temperatura, alta energia, e essas camadas gasosas sobem. O chão está muito quente. Quando isso acontece, num dia muito quente, eu vou ter dois meios. Próximo ao asfalto, eu tenho o ar mais rarefeito, mais ralinho. Acima, eu tenho uma concentração maior de ar. Então eu vou ter como se fossem dois meios. O que era a reflexão total? O raio tinha que passar de um meio mais para menos refringente. Mais para menos refringente. E o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Observe essa placa aqui de ônibus. Um raio de luz saiu. E aí, gente, o que vai acontecer? Esse raio de luz ele vai ter uma reflexão total. Porque eu estou passando de um meio mais para menos refringente, porque o chão está quente.
e com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Resumindo, vai acontecer uma reflexão total e chegar no olho de Edmilson. Chegando no olho de Edmilson, o olho humano e também do Edmilson prolonga tudo que chega. Então essa imagem da placa, o Edmilson vai ver aqui, e aí eu vou ter aquele efeito espelho. Tudo isso por conta da refração. O passado distorcido e o asfalto espelho. Explicado pela nossa refração, que foi a nossa aula de hoje, gurizada. Bacana? Espero vocês na próxima. Grande abraço, gurizada.